Diversas entidades estão se mobilizando contra a volta da proposta de excludente de licitude, presente um projeto de lei que tramita agora na Câmara dos Deputados. E para falar conosco a respeito, nós temos aqui o advogado e professor doutor em Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul, Yuri Félix. Bom dia, Yuri. Bom dia, Glauco. Bom dia, amigos que nos ouvem na manhã de hoje. Yuri, a campanha Sem Licença para Matar tem como objetivo pressionar os parlamentares a se posicionarem contra artigo do PL 9432 de 2017 que acaba isentando de investigação e punição agentes de segurança e militares que cometerem assassinatos durante o exercício da atividade profissional. Primeiro eu queria que você explicasse o que é o excludente de licitude, que aliás não é uma proposta nova, né? Já veio inclusive naquele âmbito do pacote anticrime que era proposto pelo ministro Sérgio Moro e ainda está presente em outros projetos que também tramitam no Legislativo. Perfeito, Glauco. A excludente de ilicitude ela é uma figura jurídica do direito penal, mas é uma figura que ela ou pelo menos deveria ser utilizada em situações muito específicas. E falando de forma muito fora da técnica, que seria mais ou menos o seguinte: o indivíduo que mata para não morrer, o que é isso? Uma legítima defesa. O indivíduo que muitas vezes, isso é algo que, pelo menos nos últimos dias, foi muitíssimo debatido no âmbito de um fato que ocorreu no estado de São Paulo, de uma senhora que furtou, e quando foi detida, furtou pequenos mantimentos de um supermercado, e quando foi detido, afirmou: eu estou furtando porque estou com fome. Por exemplo, a pessoa cometeu esse furto porque estava com fome, ou seja, são situações muito específicas que exclui, como o próprio nome diz, exclui a ilicitude, ou seja, exclui a possibilidade de punir alguém porque esta pessoa tem uma justificativa muito plausível e de uma envergadura tão grande que é capaz de excluir a pena que eventualmente poderia ser imputada a esse indivíduo. Como eu disse, matou para não morrer, que é a legítima defesa, ou furtou porque estava com fome, uma inexigibilidade de conduta diversa. Então, são em situações muito específicas, tendo em vista o arcabouço penal que já prevê essa excludente de ilicitude, mas, como eu disse, de forma muito específica, uma exceção dentro do mundo de condutas que ocorrem no dia a dia do sistema de justiça criminal. E, por óbvio, uma circunstância de confronto policial, de confronto de indivíduos, onde muitas vezes o indivíduo ele tem um treinamento muito mais elaborado do que aquele outro indivíduo que numa eventual, vamos apresentar um caso concreto aqui, numa eventual troca de tiros, para ficar caracterizada essa excludente de ilicitude, exige uma prova, uma robustez daquilo que deva compor e que deva caracterizar aquilo que chamamos de excludente de ilicitude. Ou seja, nesse sentido, a gente conclui que é algo que muitas e muitas vezes não se encontra dentro daquela exceção necessária do sistema de justiça criminal. Basicamente seria isso. Agora, quando a gente fala de excludente de ilicitude de agentes de segurança pública, de militares, nós tivemos, por exemplo, na semana passada, o Tribunal de Justiça Militar condenando 8 militares do Exército pela morte do músico Evaldo Rossi e do catador Luciano Macedo em abril de 2019. Primeiro que esse julgamento tinha sido já adiado 2 vezes e a Corte decidiu por 3 votos a 2. Né, sendo que o Evaldo ele foi alvo ali de mais de 80 tiros disparados pelos militares. Então, a gente tem essa situação, Yuri, que na prática, hoje a justiça militar pune muito pouco já sem essa figura, né, essa nova figura do excludente de ilicitude no Código Penal Militar, já pune muito pouco. Com a introdução dessa figura ali de forma legal, inscrita na norma, essa tendência é piorar demais.
Veja, Glau, com toda certeza. Claro, esse caso foi um caso de muita repercussão, pois a desproporcionalidade, o despreparo ficou extremamente caracterizado na medida em que um indivíduo, que pessoas estavam em seu veículo, uma família estava em seu veículo, e indivíduos da força do Exército Brasileiro cometem uma atrocidade dessa envergadura. E, claro, nós temos que ir à raiz do problema. Eu penso que, de início, nós temos que entender que o Exército Brasileiro ele não foi formado, não foi treinado, e o objetivo dele não é promover a segurança urbana nas cidades de São Paulo, seja qual cidade for, porque o seu treinamento, a sua finalidade institucional, a sua finalidade organizacional não é essa. Então, veja, Glauque e amigos que nos ouvem, quando nós colocamos um indivíduo que não tem o treinamento adequado, necessário e destinado àquela finalidade, trata-se de uma tragédia anunciada. Então, primeiro nós temos que criticar a medida que fez com que aqueles indivíduos fossem colocados naquela situação. Isso não significa desconhecermos que a situação foi extremamente grave. Não obstante uma decisão, como você bem disse, por 3-2, ou seja, uma decisão apertada na direção de uma condenação. Sendo assim, também, se nós pegarmos o histórico da justiça militar, não é muito comum com o arcabouço jurídico que temos, Se nós pensarmos em uma perspectiva de uma excludente de ilicitude, no sentido que eu expliquei anteriormente, ou seja, algo que exclui a possibilidade de punir alguém, com toda certeza, estamos abrindo mais uma porta, mais uma janela para aquilo que podemos entender como uma ausência de prestação do Estado diante de condutas que muitas vezes não estarão caracterizadas nessa excludente. O que eu quero dizer? Quero dizer que condutas ocorrerão, ações ocorrerão de forças militares que se nós olharmos do ponto de vista jurídico, não se encontram sob o manto dessa excludente e que receberão a etiqueta de excludente de ilicitude, que não haverá nenhuma investigação, nenhum tipo de punição a eventuais culpados. Então, a doutrina, os estudiosos do sistema de justiça, eles enxergam isso como um grande problema, pois subverte o próprio instituto da excludente de ilicitude. Como eu disse, algo que se encontra completamente à exceção do sistema de justiça. E além dessa cultura da justiça militar de uma forma geral para punir agentes que praticam violência, inclusive assassinato, ainda existe a figura do auto de resistência, né, em que o policial nem é indiciado, passa a ser designado ali como vítima, a pessoa morta é opositora. E também temos a função, que é constitucional do Ministério Público, de fiscalizar a atividade policial, mas essa função não tem sido cumprida a contento há muito tempo, Yuri. Os autos de resistência já há muito eles vêm sendo questionados. E isso, Glauco, também exige de todos nós que pensamos no sistema de justiça ir à raiz do problema. Nós temos uma política de segurança pública que não é uma política de prevenção, uma política de inteligência, mas uma política de guerra. E essa política de guerra, que é fruto de um despreparo, obviamente que é fruto de uma cultura e fruto de uma falta de acerto de contas com o período ditatorial do nosso país, e que muitas instituições e muitos indivíduos, a gente observa cotidianamente manifestações completamente antidemocráticas. Então isso significa que muitos indivíduos não fizeram um acerto de contas com o período da ditadura civil-militar de 64 a 84, e isso permeia o funcionamento das instituições. Então nós temos uma política de segurança pública que é muito calcada numa política de guerra. E isso atinge não somente a cidadania, não somente o cidadão mais pobre de periferia do nosso país.
atinge o próprio agente de Estado. Não por acaso, e os números apontam isso, a polícia do nosso país é uma das polícias que mais matam no mundo, mas também é uma das polícias que mais morre no mundo. E não é coincidência nós pensarmos o seguinte: o mesmo indivíduo que sofre, que é a vítima preferencial de agressões do nosso país, indivíduo que tem um determinado CEP, que tem uma determinada raça, uma determinada cor, que tem uma determinada condição social, muitas vezes é o mesmo indivíduo que foi selecionado pelas forças de Estado e que foi colocado nele um uniforme de policial e que esse indivíduo não recebe o treinamento adequado, e aqui eu ia falar até tratamento, porque uma das discussões que existem nas forças de segurança do nosso país, que muitos e muitos policiais são afastados para tratamento psicológico, para tratamento psiquiátrico, tendo em vista a condição de trabalho que eles vivem no dia a dia. Então nós temos que problematizar isso, isso é um problema que ele precisa ser observado de forma mais ampla, mas, claro, voltando ao questionamento que você muito bem apresentou, Glauco, a discussão dos autos de resistência, que significa o seguinte: de repente o amigo, a amiga que nos ouve não tem familiaridade com a expressão. Um auto de resistência significa que o policial afirma que estava em um confronto e que agiu, de certo modo, matou para não morrer, porque estava em confronto com o indivíduo que estava em perseguição, por exemplo, e que atentou contra, que atirou, que promoveu algum ato que atentasse contra a vida do policial, contra a viatura, enfim. E aí ele afirma que houve um auto de resistência, ele resistiu àquela situação. E muitas vezes, se nós pensarmos em questão pericial, isso não fica caracterizado. E nesse sentido, isso foi muito criticado, isso é muito criticado, pois muitas vezes o que ocorre é uma verdadeira execução, e nós temos que ter em mente que em uma democracia a força policial está em um ambiente perseguindo o indivíduo, enfim, detendo o indivíduo para garantir os direitos fundamentais daquele indivíduo, para que aquele indivíduo seja julgado pelo órgão competente e não que ele seja executado. É isso que nós precisamos ter em mente, isso é a essência da democracia. Cada um faz a sua parte dentro dos limites legais. E alguns dados aqui da campanha Sem Licença para Matar, Yuri, chamam a atenção pela seletividade, né, da violência policial, como você já mencionou, inclusive 70% das vítimas fatais de violência policiais são negras. E um outro dado que é bastante chocante também é que em 3 anos policiais mataram ao menos 2.215 crianças e adolescentes no país. A gente lembra do caso Ágata, João Pedro, Cauã, enfim, são milhares, literalmente, de crianças e adolescentes que foram mortos. E como você ressalta também, Yuri, o próprio policial acaba sendo vítima, né? Uma espiral de violência que acaba vitimando e fragilizando a segurança desse agente público que na prática ali convive, né? Está ali na periferia também, é vítima desse verdadeiro genocídio. Então é preciso deter e também conscientizar esses agentes de segurança que eles são vítimas também, que essa espiral de violência não beneficia ninguém, Yuri. Não resta dúvida, não resta dúvida. E um dado interessante também, Glauco, que nós temos que problematizar, e isso é algo público, e o colega que nos ouve pode simplesmente fazer um exercício. Se nós formos aquele caso que ocorreu na comunidade de Paraisópolis, onde diversos adolescentes, jovens adolescentes, tiveram a sua vida ceifada, o colega que nos acompanha aqui pode ir a um buscador, ao conhecido Google, e digitar qualquer palavra a respeito do fato, e buscar por imagens, e nós não precisamos praticamente pensar muito quando nós observamos os jovens, os meninos, as meninas que foram vítimas desse ato completamente desarrazoado, completamente fora da técnica, fora do protocolo, do procedimento que ocorreu em uma noite na comunidade de Paraisópolis. Então, olhando as imagens das pessoas que foram vítimas desse ato, nós já conseguiremos concluir quais são as vítimas preferenciais
das forças do sistema de justiça, das forças de atuação repressiva do Estado. Então, nesse sentido, nós precisamos pensar também o seguinte: uma polícia que mata desta maneira, conforme os números que você apresentou, se nós pensarmos que a polícia ela é genocida ou que ocorre um genocídio de uma população específica, é algo a ser pensado e a ser afirmado com a mais absoluta certeza. Mas nós precisamos também problematizar essa questão na seguinte perspectiva: por que essa polícia faz isso? Por que uma polícia mata dessa maneira e mata um público, um determinado público, uma determinada raça, numa determinada localidade? É óbvio que o sistema penal ele é seletivo por si, porque se todos aqueles no mundo que cometessem alguma conduta que os diplomas legais entendessem como crime, nós teríamos, penso eu, mais pessoas presas do que soltas. Ocorre que o sistema penal seleciona determinadas condutas. Isso é da essência do sistema. Isso, por mais que se altere o sistema, que façam reformas nos códigos, tanto penal quanto processo penal, essa seletividade ela pode ser diminuída, mas abolida é impossível isso acontecer porque é da essência do sistema. Mas nós precisamos pensar: por que essa polícia mata tanto? Essencialmente, penso eu, por alguns motivos. O principal deles, além da cultura inquisitorial, de uma cultura que não fez um acerto de contas com o período ditatorial e que algumas instituições de Estado ainda não fizeram esse acerto de contas, mas penso eu que, principalmente, a falta de treinamento adequado e a falta de tecnologia. Tanto é que, me permite, Glauco, muito rapidamente, uma das discussões que foram travadas, eu já tive a oportunidade de manifestar algumas vezes a respeito disso, foi a discussão, foi o debate a respeito da colocação de câmeras nos uniformes dos policiais. E quando isso foi feito, isso é algo que já vinha sendo defendido por todos nós já há anos e anos e anos e anos, e demorou para isso acontecer. E quando isso finalmente chegou para algumas polícias de determinados estados, observou-se que os números já refletiram que o uso da tecnologia fez com que vidas fossem preservadas e até mesmo garantisse a integridade do policial no momento em que ele afirmasse: olha, aconteceu esse fato, eu tive que reagir assim e tal, e as imagens estão lá para comprovar o que aconteceu e o que não aconteceu. Então, o que eu penso, Glauco, só para fechar aqui o nosso raciocínio? O que falta é formação, treinamento e tecnologia, ou seja, investimento nos indivíduos de força de Estado e em material, em tecnologia, em desenvolvimento tecnológico. Bom, a gente vai continuar acompanhando a tramitação desse projeto, né? Torcendo aí e fazendo pressão para que esse excludente de ilicitude não passe. E, Yuri, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Muito obrigado, Glauco. Bom dia aos amigos, à Rádio Brasil Atual e todos que nos ouvem na manhã de hoje. Bom dia. Conversamos aqui com o advogado, professor e doutor em Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul, Yuri Félix. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.